Bom, agora a gente fala da despedida do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que participou nesta quinta-feira da última sessão plenária como presidente da Corte. Na próxima segunda-feira, ele entrega o cargo para Edson Fachin, que terá um mandato de 2 anos. Barroso fez um balanço da sua gestão e afirmou estar com um sentimento de dever cumprido. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Uma das melhores pessoas que conheci ao longo de toda a minha jornada, que já vai longa. Muito obrigado a todos. Bom, Barroso também recebeu homenagens de outros ministros, entre eles Gilmar Mendes. O decano da Corte afirmou que o trabalho de Barroso foi implacável para a sobrevivência do Supremo. Disse que a democracia tinha vencido. Mal sabíamos que depois da tempestade viria a enxurrada. Hoje, após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. É, portanto, com um sentimento de reconhecimento que toma a palavra nesta sessão, que marca o encerramento do ciclo em que Vossa Excelência esteve à frente da mais alta Corte do país. O período que ora se encerra ficará registrado nos anais da nossa história institucional como um dos mais complexos da trajetória desta Corte, centenária e, consequentemente, da democracia brasileira. Coube a Vossa Excelência conduzir o Tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Piotr, a gente começa com você, o Barroso, então, se despedindo da cadeira de presidente da Suprema Corte. Ele que completou 12 anos no Supremo, foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff e assumiu a cadeira que era então do Aires Brito. E agora Edson Fachin assume a presidência da Corte. Bom, nós que acompanhamos o Supremo, isso é um rapapé, tá? Cada um vai lá, faz elogios e tudo mais. Eu não sei exatamente o que o ministro Barroso chama de dever cumprido. Eu tenho até receio de imaginar. Fato é que a gestão dele é trágica para a história do Supremo Tribunal Federal. Foi na gestão dele, primordialmente, podemos falar agora, em que você viu o Supremo não seguir a Constituição nas coisas mais básicas que ela tem. Foro adequado, que é uma garantia. Um ex-presidente da República não poderia ser julgado lá, está sendo julgado. Direito à defesa, ele como ex-advogado, eu queria imaginar, voltar no tempo, pegar o Barroso como advogado e transportá-lo no tempo, falar assim, agora você vê o que vai se transformar o Supremo. Imagina ele lá, coisa de 10 anos atrás, olha o que o Supremo conseguiu fazer agora com os advogados, não dá não dá acesso aos advogados aos autos para poder defender o cliente, o advogado é perseguido, o advogado tem problemas para conversar com o próprio ministro que está cuidando do caso, o ministro é tudo no processo. O que o senhor acha disso? Imagina o Barroso. Ele esteve, neste momento, à frente do Supremo Tribunal Federal, neste instante. E qual foi a resposta dele? Lembro de uma. Na primeira Lava Jato, vocês se lembram, quando saíram aquelas reportagens todas pela Folha de São Paulo, o Barroso foi perguntado, foi numa sessão, na verdade. Olha, porque todo mundo estava aguardando para saber qual seria a opinião dele, né? Se é presidente da Corte, um ministro é envolvido dessa maneira, né, com toda aquela conversa imprópria. Foi quando a gente viu lá aquela história do seja criativo e tudo mais. Disseram que ia ser uma tempestade e não vi nada disso, não sei do que. Ele não viu nada. E se não viu, deveria no mínimo mandar investigar para saber exatamente se não tinha nada mais. E tudo que veio posteriormente, como nós estamos divulgando agora nessa segunda Lava Jato, na segunda Lava Toga,
é muito mais grave, mas por que não se investigou naquele momento? Ou seja, essa relação de rapapé, ele teve no final do dia da quinta-feira da condenação da primeira instância. Ele se permitiu participar daquela conversa de risos e gargalhadas, vou cantar no aniversário de 104 anos da Carmen Lúcia. Era uma sessão de decidir a pena de condenados. Então, confesso, com todo o respeito, mas eu confesso que eu tenho receio de saber o que ele chama de dever cumprido. Se isso é o dever cumprido, se ele acha que ele fez uma gestão fantástica à frente do Supremo... Bom, o Augusto já mencionou que era o Supremo, né, a história do Supremo, e acho que está muito claro. Não melhorou a história do Supremo com a gestão dele. Lamentavelmente, poderia. Eu confesso que torci para que desse certo. Enfim, mas é ele quem responde. Eu não sou ministro do Supremo. Não consta qual o legado deixado aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso nesses 2 anos de gestão à frente do Supremo? O Piotr resumiu bem, né? Ele tinha a pretensão de empurrar a história, que em lugar algum diz que é uma missão de um ministro do Supremo ou de um presidente do STF. Ele empurrou um pouquinho mais a história rumo ao abismo, rumo ao neoconstitucionalismo que ele defende. Eles, enquanto advogados, eram absolutamente garantistas. De repente, eles são agora neoconstitucionalistas, interpretam numa hermenêutica infinitamente elástica a Constituição, se arrogam direitos que em lugar nenhum está escrito. E ele está passando o bastão para o Fachin, muito emocionado, né? Estamos com muita sorte de ter o Fachin como presidente do STF. E quem é o Fachin, senão o garoto propaganda de Dilma Rousseff, o eterno simpatizante do MST. Então, de novo, né? O Gilmar Mendes disse que o STF foi salvo. Foi salvo. Ele estava realmente ameaçado. Era uma questão de vida ou morte. Que STF foi salvo? Não aquele que tem como sua principal e nobre função ser o guardião da Constituição. Esse já morreu faz algum tempinho.